Olá, amados irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Espero que todos estejam bem e que a paz do Senhor esteja em cada lar representado por vocês. Hoje, temos a oportunidade de refletir juntos sobre um tema profundo e reconfortante que vem diretamente da Palavra de Deus. Vamos nos aprofundar em Salmo 34:19, que nos diz: As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Antes de começarmos, quero convidá-los a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências, suas reflexões, ou até mesmo como esse versículo toca a sua vida. Além disso, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé e crescimento espiritual. É sempre uma bênção ter você conosco. Agora, vamos ao nosso tema. O Salmo 34 é uma linda declaração de confiança e esperança em Deus, e o versículo 19 é particularmente poderoso. Ele nos lembra que, mesmo sendo justos, enfrentamos aflições e dificuldades. A vida, muitas vezes, não é um mar de rosas, e todos nós passamos por momentos desafiadores. É interessante notar que o salmista, ao escrever essas palavras, não está minimizando as dificuldades que encontramos em nosso caminho. Ele reconhece que as aflições do justo são muitas. Isso nos mostra que a fé não nos isenta de problemas. Ao contrário, a vida cristã é um convite a enfrentar as tempestades com coragem e firmeza, sabendo que não estamos sozinhos. Quantas vezes nos deparamos com situações que parecem insuperáveis? Desafios financeiros, problemas de saúde, conflitos em relacionamentos, ou até mesmo a luta diária contra a ansiedade e a depressão. Todos nós temos nossas batalhas, e é aqui que a segunda parte do versículo se torna ainda mais relevante. Mas o Senhor o livra de todas. Essa promessa é um alicerce para a nossa fé. Podemos nos sentir encorajados ao saber que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente e ativo em nossas vidas. Ele não nos abandona nas horas de aflição. Em vez disso, Ele é nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos socorrer. É importante lembrar que o livramento pode não vir na forma que esperamos. Às vezes, o Senhor nos dá forças para perseverar. Outras vezes, Ele nos guia para a solução que precisamos. Seja como for, a confiança em sua fidelidade é fundamental. Neste momento, convido você a refletir. Quais são as suas aflições? O que tem tirado a sua paz? Lembre-se de que você pode compartilhar isso conosco nos comentários, se sentir que é necessário. Estamos aqui para apoiar uns aos outros em oração e encorajamento. A comunidade de fé é um lugar onde podemos compartilhar nossas lutas e encontrar conforto nas promessas do Senhor. E não podemos esquecer que essa passagem também nos convida a olhar para a nossa vida à luz do amor e da graça de Deus. Como justos, somos chamados a confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos. Às vezes, as dificuldades são oportunidades para crescermos espiritualmente, para nos voltarmos mais para Ele e para fortalecermos nossa confiança. É nesses momentos que aprendemos a depender mais da Sua palavra e a buscar a sua presença de maneira mais intensa. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias. Como podemos nos lembrar de que, mesmo em meio à dor, o Senhor está conosco? Quais são as maneiras práticas de nos apoiarmos mutuamente como irmãos e irmãs em Cristo? Convido você a permanecer comigo enquanto nos aprofundamos nesse tema. Vamos juntos descobrir mais sobre o amor de Deus e como Ele nos sustenta em nossas aflições. E, novamente, não hesite em deixar seu comentário ou se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para nós. Agora, sigamos juntos nessa jornada de fé e reflexão, confiando que, independentemente das aflições que enfrentamos, o Senhor sempre nos livra de todas elas. Que possamos ser Edifique. As aflições do justo são uma realidade inegável na jornada de fé. O Salmo 34:19 nos lembra que, embora aqueles que buscam viver em retidão enfrentem muitas dificuldades, há uma promessa segura.
O Senhor os livra de todas. Essa declaração é um convite à reflexão sobre a natureza das aflições e a presença constante de Deus em meio a elas. A vida cristã não é um caminho isento de desafios. Na verdade, as Escrituras nos mostram que os justos, aqueles que buscam seguir os princípios divinos, muitas vezes se deparam com tribulações que podem parecer insuperáveis. Essas aflições podem surgir de várias fontes. Podem ser perseguições por causa da fé, lutas internas como dúvidas e medos, ou até mesmo dificuldades cotidianas que pesam sobre os ombros daqueles que tentam viver de acordo com a vontade de Deus. A experiência de sofrimento e dor é uma parte intrínseca da condição humana, e isso não muda apenas porque decidimos seguir a Cristo. No entanto, a beleza do Salmo 34:19 reside na segunda parte do versículo: "Mas o Senhor o livra de todas." Essa afirmação nos proporciona um profundo consolo e esperança. O que significa ser livrado por Deus? Não significa que as dificuldades serão eliminadas imediatamente ou que não enfrentaremos mais problemas. Em vez disso, essa libertação se refere à presença constante de Deus em nossas vidas, que nos fortalece e nos guia através das tempestades mais ferozes. Ele está ao nosso lado, oferecendo proteção, conforto e direção. A intervenção divina nas nossas aflições não é sempre visível de imediato. Muitas vezes, em meio ao sofrimento, podemos nos sentir abandonados ou esquecidos. No entanto, é fundamental lembrar que Deus não promete uma vida isenta de dor, mas sim a sua presença na dor. O salmista nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, moldando-nos e preparando-nos para algo maior. A experiência de aflição também pode servir como um meio de crescimento espiritual. Os momentos difíceis nos forçam a buscar a Deus com mais intensidade. Eles nos desafiam a aprofundar nossa fé e a confiar em sua bondade, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É nas horas sombrias que muitas vezes encontramos a luz da esperança, que brilha mais intensamente quando tudo ao nosso redor parece escuro. O Senhor usa essas experiências para nos ensinar a dependência dele, moldando nosso caráter e nos preparando para os propósitos que ele tem para nós. Além disso, o Salmo 34:19 nos encoraja a olhar além de nossas próprias dificuldades. A promessa de que Deus livra o justo nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Quando experimentamos a intervenção de Deus, somos chamados a compartilhar essa esperança com os outros, a ser testemunhas vivas de sua fidelidade. Nossa própria libertação pode servir como um testemunho poderoso para aqueles que ainda estão perdidos em suas aflições, mostrando que é possível encontrar paz e restauração mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Por isso, ao enfrentarmos as aflições, somos convidados a nos lembrar da grandeza do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente nas tribulações. Ao meditarmos em Salmo 34:19, somos motivados a buscar a Deus em nosso sofrimento, a confiar em sua promessa de livramento e a nos apoiar na comunidade de fé, onde podemos encorajar uns aos outros em nossas jornadas. As aflições do justo são muitas, mas a certeza da libertação divina nos dá esperança e força para continuar. Que possamos sempre nos lembrar de que em todas as nossas lutas, o Senhor está conosco, pronto para nos livrar e nos sustentar, transformando nossas dores em testemunhos de sua graça e amor. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Este versículo do Salmo 34:19 é um profundo lembrete da realidade da vida cristã. A caminhada com Deus não é isenta de dificuldades. Na verdade, muitas vezes, aqueles que se esforçam para viver de acordo com os princípios divinos enfrentam lutas e tribulações. Este reconhecimento é essencial para compreendermos a natureza da fé e da experiência cristã. Em um mundo que frequentemente valoriza o sucesso e a prosperidade, é fácil cair na armadilha de pensar que a vida cristã deve ser um caminho livre de obstáculos. No entanto, o Salmo 34:19 nos confronta com a verdade oposta. As aflições são uma parte inevitável da vida.
As dificuldades podem surgir de diversas fontes: problemas financeiros, crises familiares, doenças, injustiças e até perseguições. Para o justo, essas situações podem ser ainda mais intensas, pois sua busca por viver em conformidade com a vontade de Deus muitas vezes os coloca em conflito com as normas e expectativas do mundo. Entretanto, a beleza deste versículo não está apenas em sua descrição das aflições, mas na promessa que o acompanha. Mas o Senhor o livra de todas. Aqui reside a esperança. A intervenção divina não é uma mera possibilidade, mas uma garantia para aqueles que confiam em Deus. A palavra livra sugere uma ação ativa de Deus em nossa vida. Ele não apenas observa de longe as nossas aflições, mas se envolve diretamente, nos proporcionando alívio e libertação. Essa promessa é um convite à confiança, à entrega e à fé. O entendimento de que Deus se importa com nossas lutas e que Ele age em nosso favor é essencial para a vida do cristão. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil sentir-se só ou abandonado. No entanto, o Salmo nos lembra que somos constantemente cercados pela presença de um Deus que nos ama e que está comprometido em nos ajudar. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão instantaneamente ou que não sofreremos. Significa que, em meio ao sofrimento, podemos encontrar consolo e esperança. Essa realidade é ecoada em outras passagens das Escrituras, como em 2 Coríntios 1, 3, 4, onde Paulo fala sobre Deus como o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui, encontramos uma promessa adicional. Deus não apenas nos livra das aflições, mas também nos consola em nossas tribulações. Essa consolação não é superficial, é profunda e transformadora. Ela nos permite não apenas suportar nossos problemas, mas também crescer através deles. A experiência do consolo divino nos capacita a ser instrumentos de consolo para aqueles ao nosso redor. Quando passamos por dificuldades e experimentamos a graça de Deus, temos a oportunidade de compartilhar essa esperança com outros que também estão sofrendo. Assim, as aflições que enfrentamos podem se tornar um meio através do qual Deus nos molda e nos prepara para servir a outros. As dificuldades não são um sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes uma oportunidade de experimentar sua presença de maneira mais real e íntima. Através do sofrimento, somos levados a uma dependência mais profunda de Deus. E isso, por sua vez, nos capacita a ser testemunhas vivas de sua bondade e fidelidade. Portanto, ao refletirmos sobre Salmo 34:19, somos lembrados de que, embora as aflições possam ser muitas, temos a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo do caminho. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e sua promessa de livramento nos dá a coragem para enfrentar as tempestades da vida. Podemos nos manter firmes na fé, sabendo que nossas lutas não são em vão, mas fazem parte de um plano maior que Deus tem para nós, um plano que culmina em esperança e renovação. Em todas as situações, mesmo nas mais difíceis, podemos clamar ao Senhor, e Ele nos ouvirá. A nossa esperança não está na ausência de problemas, mas na certeza de que, em meio a eles, somos acompanhados por um Deus que nos ama e nos sustenta. Assim, continuamos a nossa jornada, confiantes de que, com a ajuda dele, seremos libertos de nossas aflições e transformados por meio delas. As aflições enfrentadas pelos justos são uma realidade inegável. Ao longo da vida, aqueles que buscam viver em conformidade com os ensinamentos de Deus frequentemente se deparam com desafios que podem parecer insuperáveis. No entanto, o Salmo 34:19 nos oferece uma perspectiva encorajadora. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. Essa afirmação nos leva a refletir sobre a natureza das dificuldades e o papel da fé em meio a elas. É importante reconhecer que as aflições não são apenas um sinal de fraqueza ou de falta de fé. Pelo contrário, elas podem ser vistas como uma parte intrínseca da jornada espiritual. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou a ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo.
As tribulações são inevitáveis e podem surgir de diversas fontes: problemas familiares, desafios financeiros, doenças, injustiças sociais, entre outros. Para o justo, que se esforça por viver em retidão, essas aflições podem ser ainda mais intensas, pois muitas vezes se sente o peso da responsabilidade de agir com integridade em meio à adversidade. Entretanto, o que diferencia o justo é a sua perspectiva diante das dificuldades. O versículo nos lembra que, apesar de as aflições serem muitas, o Senhor livra o justo de todas elas. Isso não significa que a libertação ocorrerá sempre de forma instantânea ou que as dificuldades desaparecerão magicamente. Contudo, implica que Deus está presente, atuando em cada situação, trabalhando em favor daqueles que nele confiam. A intervenção divina se manifesta de várias maneiras, algumas vezes por meio de soluções inesperadas, outras vezes pela força e coragem que Deus concede para enfrentar os desafios de cabeça erguida. Além disso, é essencial entender que as aflições podem ter um propósito maior. Muitas vezes, o sofrimento pode ser um meio de Deus moldar o caráter e fortalecer a fé. Ao enfrentarmos adversidades, somos chamados a desenvolver virtudes como a paciência, a perseverança e a compaixão. A resistência em tempos difíceis pode nos preparar para um futuro mais glorioso, onde seremos capazes de ajudar outros que passam por situações semelhantes. Essa é a beleza da comunidade cristã. Quando um membro sofre, todos sentem a dor. E quando um é fortalecido, todos se alegram. As experiências compartilhadas de aflição e libertação nos unem e nos tornam mais solidários. A mensagem central do Salmo 34:19 é, portanto, uma mensagem de esperança. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco, e sua presença é uma fonte de consolo e força. Podemos confiar que Ele não apenas vê nossas aflições, mas também está ativamente trabalhando para nos livrar delas. A certeza de que o Senhor está ao nosso lado nos capacita a continuar avançando, mesmo quando o caminho parece obscuro. É importante também lembrar que a libertação pode não ocorrer da forma que esperamos. Às vezes, a resposta de Deus à nossa oração pode ser diferente do que imaginamos. Pode ser que a libertação não signifique a remoção do problema, mas sim a capacidade de enfrentá-lo com coragem e fé. A transformação interna que ocorre durante esses períodos de provação pode ser tão poderosa quanto a resolução externa de nossas dificuldades. Portanto, ao refletir sobre as aflições do justo, somos chamados a cultivar uma fé resiliente, que confia em Deus mesmo nos momentos mais sombrios. Podemos nos lembrar das promessas de Deus e buscar sua presença nas horas de necessidade. Ao fazermos isso, encontramos conforto e força, sabendo que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor, nosso Deus, em Tua presença nos reunimos para elevar nossos corações e mentes a Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu amor incondicional. Sabemos que em meio às tribulações e desafios da vida, Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio seguro. Neste momento, queremos meditar sobre a Tua palavra, especificamente sobre a verdade contida no Salmo 34:19, que nos lembra que as aflições do justo são muitas, mas que o Senhor sempre nos livra de todas elas. Pai amado, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados por preocupações, dores e incertezas que nos cercam. As tempestades parecem incontroláveis e os desafios imensos. Contudo, ao olharmos para Ti, encontramos a esperança renovada. Tu és aquele que conhece as nossas lutas, que ouve os nossos gemidos e que se compadece de nossas fraquezas. Em cada lágrima que derramamos, em cada suspiro de desânimo, sabemos que não estamos sozinhos, pois o Senhor caminha ao nosso lado, guiando nossos passos e fortalecendo nossos corações. Querido Deus, queremos Te agradecer pela promessa de livramento. Em meio ao sofrimento, podemos nos lembrar de que a Tua mão poderosa está sobre nós. Por mais que as dificuldades possam nos abalar, temos a certeza de que o Senhor é aquele que transforma a dor em aprendizado, a tristeza em alegria e a fraqueza em força.
Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a não perdermos a fé quando somos confrontados por adversidades, mas a olharmos para Ti como nosso socorro bem presente. Senhor, que possamos encontrar consolo nas promessas da Tua palavra, que a Tua verdade habite em nossos corações e que possamos nos lembrar de que cada aflição é uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando somos provados, é o momento em que mais precisamos de Ti, e é nesse clamor que encontramos a verdadeira paz. Que possamos ser como o salmista, que mesmo em meio à dor, reconhece Tua bondade e fidelidade. Ó Deus, intercedemos por aqueles que se encontram em situações de sofrimento neste momento. Que eles sintam a Tua presença confortadora e sejam tocados pelo Teu amor. Que as suas aflições não sejam um fardo insuportável, mas que se tornem uma ponte que os leve mais perto de Ti. Que possam experimentar a liberdade que vem de confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Que a nossa comunidade, Senhor, seja um reflexo do Teu amor e compaixão. Ajuda-nos a estender a mão aos que padecem, a oferecer apoio e encorajamento. Que possamos ser instrumentos de Tua paz e esperança neste mundo tão necessitado. Que cada sorriso e cada gesto de bondade sejam uma expressão do Teu amor através de nós. Em meio às lutas, que possamos também celebrar as vitórias que o Senhor nos concede. Que cada pequeno triunfo seja um testemunho da Tua fidelidade. Que possamos ser gratos pelas bênçãos, mesmo quando nos deparamos com dificuldades, pois sabemos que a Tua graça é suficiente para nos sustentar. Ensina-nos a ver além das circunstâncias, a enxergar a Tua mão atuando em nossas vidas e a reconhecer que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um propósito em Tua vontade. Ó Senhor, que a Tua luz brilhe em meio à escuridão, que possamos ser portadores dessa luz, refletindo a esperança que encontramos em Ti. Que nossa fé seja um farol para os que estão perdidos e desanimados. Que através de nossa vida, muitos possam conhecer o Teu amor e serem atraídos para a Tua presença. Agradecemos, Senhor, por Tuas promessas e pela certeza de que, independentemente das aflições que enfrentamos, o Senhor sempre estará conosco. Que essa verdade nos fortaleça e nos encoraje a seguir adiante, confiando em Teus planos e propósitos. Que nossas orações sejam uma expressão de nossa dependência de Ti e que possamos, a cada dia, buscar a Tua face em todas as circunstâncias. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo da Tua bondade e misericórdia. Que possamos sempre nos lembrar de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz do Senhor nunca se apaga e que o amor dele nos envolve e nos dá força. Ajuda-nos a crescer em nosso relacionamento contigo, a aprofundar nossa confiança e a nos aproximar de Ti em cada momento de aflição. Que possamos sempre nos lembrar de que, se estamos em Ti, estamos seguros e protegidos. Ó Senhor, que ao longo da história tens demonstrado Tua fidelidade e amor, nos lembramos das promessas que nos fortalecem em tempos difíceis. Que a nossa esperança nunca se esgote, mas que, ao contrário, ela cresça a cada dia, à medida que nos entregamos mais a Ti. Ensina-nos a ver as situações desafiadoras como oportunidades para testemunhar a Tua obra em nossas vidas, e que cada lágrima que derramamos possa ser transformada em um testemunho de Tua graça. Cada um de nós enfrenta suas próprias batalhas, e sabemos que a vida não é isenta de lutas. Contudo, é em meio a estas lutas que podemos experimentar a profundidade do Teu amor e a certeza de que não estamos sozinhos. Que possamos, juntos, buscar encorajamento e apoio uns nos outros, formando uma rede de amor e solidariedade que reflete a Tua essência. Que nossas palavras sejam sempre de ânimo e nossa presença, um bálsamo para aqueles que estão cansados e feridos. Senhor, ajuda-nos a cultivar um coração agradecido, mesmo diante das dificuldades. Que possamos encontrar motivos para louvar-Te, mesmo nas horas mais sombrias. Que nossa gratidão seja um reflexo da certeza de que Tu és o nosso Deus, que cuida de nós com ternura e compaixão. Que possamos louvar-Te por cada pequeno detalhe da vida, por cada amanhecer que nos é concedido,
por cada sorriso, por cada momento de alegria que, mesmo que breve, é uma lembrança da tua bondade. Quando a dor e a tristeza nos cercarem, que possamos nos lembrar de que tua presença é um abrigo seguro, que possamos nos refugiar em ti, sabendo que em ti encontramos descanso para nossas almas, que a oração se torne o nosso primeiro recurso e não o último, que possamos nos inclinar diante de ti, entregando nossas ansiedades e temores, confiando que o Senhor tem o controle de cada situação. Ó Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que possamos ser capazes de compartilhar essa paz com os outros, sendo agentes de reconciliação em um mundo tão cheio de conflitos. Que a nossa vida seja um testemunho do que significa confiar em ti, e que possamos ser exemplos vivos de fé e esperança. Em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo nos guie a cada passo, nos lembrando de que, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis, estamos seguros em teu amor. Que os nossos olhos sejam abertos para perceber as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que possamos ser gratos não apenas pelas respostas às nossas orações, mas também pelas lições que aprendemos ao longo do caminho. Senhor, ajuda-nos a ser sensíveis às necessidades dos outros. Que possamos ser um suporte para aqueles que estão sofrendo, oferecendo conforto e amor. Que nossas ações sejam guiadas pela compaixão e que possamos ser a voz de esperança para aqueles que se sentem perdidos. Que possamos ser um reflexo do teu amor incondicional, ajudando a curar as feridas emocionais e espirituais que afligem tantos. Que a nossa comunidade seja um lugar de acolhimento e apoio, onde cada pessoa se sinta valorizada e amada. Que possamos, juntos, glorificar o teu nome, celebrando as vitórias e compartilhando as cargas. Que a unidade em nosso meio seja um testemunho do teu amor, atraindo outros para o teu reino. Ó Senhor, ao encerrarmos esta oração, pedimos que tua presença continue conosco. Que possamos levar as lições aprendidas aqui para o nosso dia a dia, permitindo que elas moldem quem somos. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua bondade e misericórdia, e que possamos sempre nos lembrar de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz do Senhor nunca se apaga. Em nome de Jesus, nosso Salvador e amigo, confiamos todas as nossas preocupações a ti, sabendo que em ti encontramos paz, esperança e renovação. Que assim seja. Amém. Ao longo deste devocional, refletimos sobre a profundidade do Salmo 34:19, que nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, há uma certeza inabalável. O Senhor está conosco e nos livra de todas as aflições. Essa verdade pode ser um bálsamo para a alma, trazendo conforto e esperança em tempos de tribulação. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece nos lançar desafios insuperáveis. As pressões do dia a dia, as incertezas do futuro e as preocupações com a saúde, finanças e relacionamentos podem nos sobrecarregar. No entanto, é fundamental lembrar que as aflições não são um sinal da ausência de Deus, mas uma oportunidade de experimentar a sua fidelidade. Cada momento de dor e dificuldade pode se transformar em um testemunho da graça divina. O texto sagrado nos ensina que as aflições do justo são muitas, mas essa afirmação não termina na dor. Ela nos aponta para a ação poderosa de Deus em nossas vidas. Ele é aquele que nos sustenta, que caminha ao nosso lado e que tem o controle sobre todas as situações. Não estamos sozinhos, e isso muda totalmente a perspectiva com a qual encaramos os desafios. Por isso, convido você a olhar para as suas lutas com uma nova visão. Em vez de se deixar dominar pelo medo e pela ansiedade, busque reconhecer a presença de Deus em cada passo do caminho. Ele nos promete que não seremos consumidos pelas adversidades, porque a sua mão está sempre estendida em nosso favor. A vida do cristão é marcada por um ciclo de desafios e vitórias, de lágrimas e alegrias, mas sempre sob a proteção e o amor de um Pai que se importa profundamente conosco. Quando as dificuldades surgirem, que possamos nos lembrar de que esses momentos são oportunidades para fortalecer nossa fé e confiança em Deus.
Ao enfrentarmos as tempestades da vida, que possamos clamar a Ele com a certeza de que Ele nos ouve e que está agindo em nosso favor, mesmo que não possamos ver imediatamente a solução. Na caminhada cristã, é essencial cultivar um coração grato. Mesmo nas tribulações, devemos lembrar das bênçãos que já recebemos e das vitórias que Deus já nos proporcionou. Essa gratidão transforma nossa perspectiva e nos ajuda a focar nas coisas boas que o Senhor tem preparado para nós, mesmo quando o caminho parece árduo. Além disso, não podemos esquecer da importância de estar em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Compartilhar nossas lutas e vitórias fortalece a nossa caminhada. Através do apoio mútuo, encontramos encorajamento e conforto. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que possamos refletir essa paz em nossas vidas e ser luz para aqueles ao nosso redor. Ao enfrentarmos as aflições, que nossos olhos permaneçam fixos no Senhor, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Vamos, portanto, levar essa mensagem de esperança a todos que encontrarmos em nosso caminho. Seja através de uma palavra de encorajamento, um gesto de amor, ou uma simples presença ao lado de alguém que está sofrendo, sejamos instrumentos da paz de Deus neste mundo. Que as nossas vidas sejam um testemunho vivo de que, mesmo nas aflições, o Senhor é fiel e nos livra de todas elas. Amém.